Abra sua Bíblia rapidinho, Êxodo 20, para nós vermos aqui qual eram os mandamentos. Porque esse jovem guardava alguns. Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da servidão. Aí ele começa dando os mandamentos: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, ou debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvará a elas, nem as servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, visita a iniquidade dos pais do filho, até a terceira e quarta geração daqueles que me amam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Note no verso 3 o que Deus começa a falar: Não terás outros deuses diante de mim. O jovem guardou aqui pelo menos 6, se você for ler, pelo menos 6 dos mandamentos ele guardava, mas no primeiro mandamento ele tropeçava, porque ele tinha um Deus. Jesus não queria que aquele rapaz ele ficasse pobre, ou que realmente aquele rapaz ele vendesse tudo. Aquilo ali era para mostrar aquele jovem que ele tinha o quê? Um Deus. E o Deus dele era Mamão, as riquezas. Ele guardava alguns mandamentos, mas em outros ele tropeçava. Ou melhor, no primeiro mandamento ele tropeçava. Porque quando Jesus fala lá em Mateus, no Sermão do Monte, não podeis servir a 2 senhores, ou há de aborrecer a um e agradar a outro, Jesus vai falar: não podeis servir a Deus e às riquezas. Alguns textos está escrito mamão. Mamão é símbolo das riquezas. Não estamos dizendo aqui que você não pode ter bens, posse. Nós não estamos falando nada disso. Nós estamos falando que você não pode servir a Deus e o seu coração está preso às riquezas. Porque esse jovem, quando ele tem um encontro com Jesus, ele sai triste, porque o coração dele estava nas riquezas. O coração dele não estava realmente no reino dos céus. Não era isso que ele queria. Jesus, contando as suas parábolas, diz: o reino dos céus é semelhante a alguém que acha um bom tesouro, um campo com um bom tesouro. Ele vai e vende tudo que tem para comprar aquele tesouro. Tudo é mais precioso, tudo que ele tem de mais precioso é esse tesouro, é o reino dos céus. Ele larga tudo para alcançar o reino de Deus. Então, o problema desse jovem é que ele tinha um ídolo. E o seu ídolo era o quê? Mamão. Quantos estão entendendo? Diga amém. 4 coisas aqui rápido para a gente refletir diante desse texto. Se aproximar de Jesus é muito bom. É bom, irmão, se aproximar de Jesus? É muito bom. Porém, revelará a nossa real condição diante dele. Irmão, isso aqui é tremendo. Olha o que o texto diz: e eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou. Ou seja, quando você se aproxima de Jesus, Jesus vai revelar qual é a sua real condição diante dele.
Ele pensava que ele era bom, que ele era justo, que ele guardava os mandamentos, mas quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele se aproxima de Jesus, ele percebe que ele não guardava todos os mandamentos. Ele achava que guardava os mandamentos, mas ele não guardava os mandamentos. Sabe, lá em João capítulo 4, verso 17 e 18, se puder abrir, olha como Deus é tremendo. As pessoas que se aproximam de Jesus, elas têm a sua real condição revelada. Lembram daquela mulher samaritana, 17? E ao que aquela mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido. Jesus já revelando aquela mulher. 18: porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Olha só, Jesus descortinando a vida daquela mulher samaritana. Aí ela diz: vejo que és profeta. Mestre, você está dizendo tudo que está acontecendo na minha vida. Olha, irmão, isso é tremendo. Então, se aproximar de Jesus é muito bom. E nós devemos nos aproximar, porque muitas vezes nós perdemos de vista realmente quem nós somos, ou às vezes nós achamos que somos alguma coisa, ou às vezes achamos que já alcançamos, sabe, o maior nível de santidade, ou o maior nível, sabe, de conhecimento. Aí quando você se aproxima do Senhor, quando você se aproxima da sua palavra, Ele te revela a sua real condição diante dele. E esse jovem foi revelado que ele tinha um Deus no seu coração, e esse Deus era as riquezas. Segundo ponto que esse texto nos ensina, irmãos, tem muita coisa que esse texto ensina. Eu peguei só algumas coisas, sabe? Não vou exaurir o texto todo, não vou esgotar o texto todo. Mas olha só o que me chamou a atenção. O Senhor deseja que guardemos os seus mandamentos. Qual é o papo dele com Jesus? Mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Jesus espera que aqueles que aguardam o reino, aqueles que são cidadãos do reino de Deus, guardem os seus mandamentos. Não há outra maneira de entrar na vida eterna sem guardar os mandamentos do Senhor. Nós vivemos uma era onde você vê isso na internet, em muitos lugares, né? Não precisa guardar mandamento. Tem sim mandamentos, os mandamentos de Cristo. Jesus mesmo falou. Sabe, o Evangelho Light, que tudo pode, né? A graça, né? A hipergraça, é licença para tudo, para pecar, para viver uma vida na promiscuidade, viver uma vida de qualquer jeito, sem responsabilidade. Não, Jesus está dizendo: guarda os mandamentos. Devemos guardar os mandamentos do Senhor Jesus. Olha o que diz João capítulo... Eu gosto muito desse texto, de João capítulo 14, verso 21. Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, né, eu lhe teria dito: vou preparar-vos um lugar. Aí chega no verso 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os... Fala alto. Aquele que tem os meus mandamentos e os... Esse é o que me ama. Aleluia. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos. Então precisa ter mandamentos? Não, se alguém disser que você não precisa fazer mais nada, essa pessoa não conhece Bíblia. E está cheio de gente aí, irmãos. Nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor Jesus. O
os mandamentos do Senhor Jesus e os mandamentos dos apóstolos. Estávamos falando segunda-feira. Não tem outro evangelho. O evangelho é o que Jesus disse, é o que ele mandou guardar e o que os apóstolos pregaram. É o cristianismo. Então temos que guardar os mandamentos. E Jesus está falando para esse jovem: guarda os mandamentos. E não é um, não é dois, não. Guarde todos os mandamentos. Observe todos os mandamentos. Procure viver todos os mandamentos. Errou, vacilou, pecou, não tem problema. O mesmo João lá na sua carta, ele vai dizer: filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm o quê? O quê? Um advogado junto ao Pai. Aleluia. Nós não devemos pecar, nós não devemos errar. Mas se em algum momento errarmos, temos um advogado. Aleluia. Então Jesus está falando: guarda os mandamentos. Terceiro ponto, onde Jesus, que eu aprendo aqui nesse texto: precisamos nos afastar de qualquer tipo de idolatria. Precisamos nos afastar de qualquer tipo de idolatria. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque a única divindade que Jesus chama de Senhor é Mamon. Lógico que as pessoas fazem deuses de tudo quanto é tipo, deuses de pedra, de barro, de esculturas, mas ele está dizendo, a única vez que Jesus se dirige a um espírito como Senhor, dominador, é Mamon. E Mamon era o ídolo desse jovem. Mas como ele errava no primeiro mandamento, e o primeiro mandamento diz: não terás outro Deus diante de mim. Qualquer tipo de deuses, não é só Mamon, qualquer tipo de idolatria, qualquer coisa que roube a presença, que roube a centralidade do Senhor na tua vida, isso é Mamon, isso é idolatria, isso é deuses, aquilo que te domina, aquilo que você não abre mão, aquilo que, sabe, que a tua vida gira em torno disso. Isso é o que? Idolatria. Então tem muitas pessoas fazendo ídolos, muitas pessoas com ídolos, e às vezes nem é nem um ídolo, aquele ídolo, literalmente um ídolo, uma imagem, mas a riqueza. Tem pessoas que idolatram a sua condição social. Tem pessoas que idolatram a sua família. Ah, minha família é tudo. Ah, minha família. Irmãos, nossa família, sim, é tudo para nós. Mas elas não são dignas de adoração. Seu filho, sua mulher, seu esposo, eles não são dignos de adoração. Eles não podem ser o primeiro. Jesus disse aos seus discípulos: aquele que não largar casa, pai, mãe, filho, tudo que tem, por amor de mim, não é digno de mim. Isso é muito duro, irmãos. O que Jesus está falando? O que Jesus quer ensinar? Se seu pai, se sua mãe, se a sua família se torna um empecilho, um ídolo na sua vida, você não é digno de mim. Tem pessoas que idolatram o amor, aquele grande amor, matam. Eles querem, de uma certa forma, criar ali aquele amor é tudo para ele. Quando aquele amor acaba, acabou o mundo. Aí a pessoa mata, a pessoa bate, persegue. Por quê? Ele criou um ídolo. Tem pessoas que idolatram vários tipos de coisas. E tem aqueles que idolatram deuses, espíritos. Mas Jesus está ensinando: não devemos ter nenhum tipo de ídolo.
nenhum tipo de idolatria. Só há um que pode ser adorado, só há um que é digno de tudo, e esse um é o nosso Senhor Jesus. Mateus 6:24, no Sermão do Monte, Jesus nos ensina. Olha o que ele fala sobre a idolatria. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar outro, ou irá dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então Jesus está deixando bem claro: vocês não podem servir dois senhores. Alguém vai sair prejudicado nessa história. Alguém vai sair nessa história capengando. Ou você vai se dedicar a um, ou você vai se dedicar a outro. Então, irmãos, temos que refletir, porque às vezes, sem saber, podemos estar criando ser ídolos. Ídolos. Jesus disse certa vez que onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o teu coração está em Deus, seu coração está no Senhor, está correto. Aí você sim tem só um Senhor e Deus. Agora, quando o seu coração está em coisas, em bens, em riquezas, em coisas desse mundo, você deve refletir e rever os seus caminhos, os seus conceitos. Deus não tolera a idolatria. Lá nas cartas do apóstolo João à igreja de Apocalipse, o próprio Jesus falando, ele fala contra a idolatria de algumas igrejas, alguns que estavam envolvidos naqueles cultos licenciosos, naquela idolatria. Deus não tolera a idolatria. Deus não divide espaço. Ele é Senhor, Ele é Deus. Amém? E Jesus confronta esse jovem, porque esse jovem tinha um ídolo. Quarto ponto aqui para a gente terminar, que me chama muita atenção nesse texto. Seguir a Jesus requer uma postura de renúncia. Diga, seguir a Jesus requer uma postura de renúncia. Jesus está dizendo: vende tudo que tem e me segue. Jesus estava testando aquele jovem. Jesus estava dizendo: onde está o teu coração? Será que realmente você quer o reino dos céus? Depois, mais na frente no texto, você vai ver que os discípulos falam: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Aí Jesus fala: ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, filho, receberá ainda nessa vida e no tempo por vir muito mais em casas, bem, família, mãe, filhos. Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. E Pedro 27, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Jesus respondeu: em verdade te digo, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, você que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Olha só. Porém, muitos primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. Há uma recompensa para aqueles que dizem sim para Jesus. Há uma recompensa para aqueles que desejam renunciar tudo
em seguir ao Senhor Jesus. Talvez Deus não vai te pedir para deixar literalmente tudo, como casa, mãe, pai, né? Talvez esse pedido seja para poucos, mas sempre no reino de Deus teremos que renunciar a alguma coisa. Sempre no reino de Deus haverá renúncia. Jesus mesmo disse, bota aí Mateus 16, 24. Mateus 16, verso 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Aleluia. Sempre vai haver uma renúncia. Talvez Deus não esteja te chamando hoje para deixar a casa, pai, mãe, para ser um missionário, para sair aí pregando pelo mundo. Talvez isso não. Mas Deus está te chamando para uma vida de santidade, uma vida de dedicação, talvez na igreja local, uma vida de renúncia do mundo, do mundanismo. Então sempre vamos ter que renunciar a alguma coisa para seguir Jesus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Santidade requer o quê? Uma vida de renúncia. Aleluia. Então precisamos renunciar.